A paz do Senhor, meus irmãos, aqui mais um vídeo para o canal Professor de EBD e vamos estar iniciando uma série com os estudos bíblicos da Escola Dominical e hoje nós estamos aqui com o segundo trimestre, né? E o Verbo se fez carne e hoje nós vamos estar fazendo uma aula técnica sobre a verdade que liberta, né? A lição de número 5. A proposta do canal Professor de EBD nós vamos trazer algumas palavras em grego e em hebraico, trazer as suas traduções para que a sua aula seja um pouco mais técnica. Também vamos estar falando sobre cada aula, trazendo os pais da igreja, alguma coisa da patrística, né, para você estar ministrando e endossando aí a sua aula todos os domingos nas escolas dominicais, né. Também vamos estar fazendo a união do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Sabemos que a teologia pentecostal, ela sempre vem trazendo, unindo o Antigo Testamento com o Novo Testamento e vice-versa, né. Está falando do Novo Testamento, a gente vai procurar alinhar com o Antigo Testamento. Está falando do Antigo Testamento, vamos tentar alinhar com o Novo Testamento, para você trazer uma concordância aí para a sua aula de EBD. Também vamos estar trazendo talvez algum testemunho, né, de que você possa estar endossando aí a sua aula e engrandecendo e edificando também, né. Além de estar ensinando, você está também edificando as suas aulas, né. E os manuscritos que apoiam, né, quais os manuscritos que apoiam o texto áureo de cada... O texto áureo é o que determina como a aula vai ser. Então, pelo texto áureo a gente consegue ter uma dimensão do que a gente vai aprender e qual é o enfoque desta aula. Então é muito importante saber quais os manuscritos que apoiam, né, essa teoria. E você vai aprender qual é o foco de cada revistinha de EBD, muito bem feita aí para o nosso professor Elionai Cabral, das Assembleias de Deus da CPAD. Então a proposta do canal Professor de EBD é uma aula mais técnica, né? Mais para frente a gente vai estar talvez construindo materiais em forma de slide, escrever aqui no canal, recebendo esse material mais futuramente para suas aulas de EBD. Nem todas as aulas sabemos que contam com um data show ou televisão, mas de qualquer forma você pode imprimir também, né? Fazer como se fosse uma apostilinha, né? Para fazer um guia aí das suas aulas, ok? Então, para dúvidas ou comentários, você deixa aqui embaixo e vamos para a aula. Então estamos aqui com a lição do segundo trimestre de 2025, estamos aqui com a edição do professor. Lembrando que essa aqui é a brochura, né? Tem a de capa dura, que a de capa dura vai trazer um espaço aqui, né, para a gente estar fazendo os comentários. Mas então nós vamos estar fazendo de forma raiz. Eu vejo que tem bastante professores de EBD no YouTube, mas muitos deles, a maioria na verdade, não coloca como a gente vai dar aula de verdade, né? Então alguns vão anotar em papel separado, mas eu já sou da forma mais antiga, né? Escrevendo a própria lição. Então a gente vai começar assim, e eu vou colocar todas as menções que eu fizer na tela, para ficar mais fácil. Então esse título é O Verbo se fez carne, né? Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então é interessante só a gente mostrar aqui para vocês, enquanto a gente vai começar a dar uma aula, a gente verificar todos os subtítulos, né, das 13 lições, para a gente ter um pano de fundo, qual que vai ser a mensagem final desse estudo, né, desse trimestre. Então a gente percebe aqui, nesse trimestre, iremos estudar o Evangelho de João. Então você já sabe que o panorama vai ser o Evangelho de João. Consequentemente, o texto áureo, todos eles vão ser do Evangelho de João. Se eu pegar aqui atrás, né, ó, o Evangelho de João, tá vendo? Todos eles vão ser sobre o Evangelho de João. Então você já tem um pano de fundo, que você pode trazer todos os exemplos bíblicos mostrados a partir do Evangelho de João. Então nós temos aqui o Elionai Cabral, que é o consultor doutrinário teológico, que é o homem que vai fazer, estruturar todo esse estudo para nós. Então aqui a lição 5, a verdade que liberta. O texto áureo é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra conhecereis aqui do texto, em grego é gnosko, né? Gnosko. O que significa? É uma forma mais profunda do conhecer, né? É uma forma intensa, uma forma igual a mesma expressão usada quando diz a Bíblia: o homem conheceu a sua mulher. Então conheceu de que forma? Né? De forma íntima. Então esse conhecereis é a parte mais profunda da palavra. Quando você for dar sua aula, você tem que dizer que o conhecereis a verdade é o conhecer de forma profunda, de forma íntima. E de que forma que a gente consegue ter uma forma íntima de relacionamento com o Senhor? Na oração, né? Na consagração. Então é muito importante saber que esse termo gnóstico é uma forma mais profunda, né? No texto majoritário, ele vai trazer assim, ó, no interlinear: a verdade haverá de libertá-los. Então muda a expressão, né? A verdade haverá de libertá-los, né? Ou seja, uma vez que você conhece de forma profunda a verdade, ela vai libertá-lo, é uma afirmativa, ok? Devemos sentir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus deve ser sentida. Então quando diz aqui: conhecereis a verdade vos libertará, a palavra deve ser sentida e não só entendida. Porque quando ela é entendida, você pode aceitá-la ou não aceitá-la. Mas quando você sente a palavra, aí ela já está trabalhando em você. Então é o que muda aqui. Essa palavra só vai ser eficaz quando a pessoa sentir. Não adianta só ela ouvir e entender. Ela tem que sentir a palavra. Quando ela sente, quer dizer que a palavra já está trabalhando no seu coração. Se a gente for
unir o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Mas a gente deve unir com o Antigo Testamento, né? Então a palavra dessa verdade que liberta. Está lá no Salmo 119, 45. É praticamente o maior salmo que temos do Antigo Testamento. E nós podemos ver aqui, ó, Salmo 119, 45. E andarei em liberdade. Né? Que liberdade é essa? É a liberdade de conhecer a Cristo e estar livre do pecado. Pois busquei os teus preceitos. Então percebam como ele junta o João 8,32 com este salmo aqui, né? Tem tudo a ver, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Enquanto a gente busca a palavra do Senhor, a gente andar, ó, andarei, né? Vem do verbo andar. Então andar significa aqui sentir, né? Porque quando você anda com Deus, você sente, né? Você sente a presença do Senhor. Assim como Enoque andava com Deus, ele sentia Deus, né? Por causa disso que Deus arrebatou para junto dele. Então, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Esse Salmo 119 aqui, alguns atribuem a Davi, mas eu particularmente, inclusive na Bíblia de Estudo Cronológico, ela está constando que é no cativeiro, perto do final do cativeiro babilônico, ou seja, eles precisavam conhecer novamente a palavra do Senhor, sentir a palavra do Senhor, para se sentirem libertos, né? Porque na verdade o cativeiro não prendeu eles, o que prendeu eles foi o coração deles, né? Foi por causa disso que eles foram levados cativos. Então eles precisavam se libertar no seu coração, né, das coisas que o prendiam, para que eles pudessem conhecer o Senhor novamente, né? Por causa disso que o salmista é bem feliz ao dizer: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Não, a liberdade do coração, a liberdade de ser livre para servir a Deus, não no sentido preso fisicamente. Percebemos aqui que a leitura bíblica em classe, ele vem falar começa ali em João 7, e ele está falando de verdade, né? Ó, verdade, 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 verdade. Então, a mensagem aqui nessa aula é a verdade, né? A verdade, no grego, essa palavra utilizada aqui no Evangelho de João, é a leteia. Ela aparece 98 vezes no Novo Testamento e só em João ela aparece 20 vezes. Então percebam como ela não foi escolhida à toa, né, para falar sobre a verdade. O Evangelho de João é o evangelho que mais contém, né, o verbete aletheia, que é a verdade. Nenhum outro evangelho e nenhuma outra epístola vai trazer tantas vezes, né? Acho que, se eu não me engano, aqui, depois aqui mais traz, acho que são 6 vezes no Evangelho de Mateus. Mas João traz 20 vezes a palavra verdade, né? Aí, seguindo com o nosso estudo aqui, eu fui dar uma olhada aqui nos hinos sugeridos da harpa, tá? O 116 é o que mais tem a ver, tá? Nenhum deles aqui traz a palavra verdade, desses hinos aqui, mas o 116 ele fala que livre estou, né? Então livre tem até a ver com o Salmo 119, 45. Andar com Cristo, livre estou, né? Então no plano de aula aqui da revistinha do professor, que essa parte aqui só aparece professor, né? Nós temos 4 índices aqui, né? Analisar como Jesus revelou a verdade, fazer as interpretações errôneas da lei, observar como Jesus confrontou os escribas, e o 4, examinar de que forma Jesus liberta o pecador. Tá? Então isso você pode colocar no seu plano de aula. Aí aqui no plano de aula tem uma pergunta, né? Segundo a Bíblia, o que significa realmente ser livre? Então esse significado, né, de livre é não estar sob o jugo do pecado. Tá? Você pode ir lá e ler em Gálatas 5,13, que nós vamos ver que responde essa pergunta aqui, né? Em Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, ao pecado, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, está dizendo que quando a pessoa é livre, ela é livre para servir a Jesus, livre do pecado. Então, Paulo está instruindo aqui a igreja de Gálatas a não usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Aqui nós temos a palavra obediência, que é a palavra grega, expressão tério, né? O que é essa palavra obediência aqui? Que é obedecer por amor, está lá em João 14, 23. Obediência de experimentar. Vamos lá ver o que está em João 14, 23. João 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos morada. Então está dizendo, a quem guarda a palavra, quem obedece, quem sente a palavra, né, o Pai vai fazer morada, né, vai fazer morada em nós, né, através do Espírito Santo. Aqui nós chegamos no tópico que vai falar de Jesus, a verdade em Jerusalém. Então o que acontece? Jerusalém, ela era conhecida antes por Antiga Salém, lá naquela passagem que Abraão encontra Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14, 18. Jerusalém vem do nome Jebus, que os jebuseus habitavam a terra. Você vai achar essa afirmativa lá em 1 Crônicas 11, 4. Jerusalém significa ensino de paz. Então percebam bem que tem tudo a ver esse tópico aqui, Jesus, a verdade em Jerusalém. Porque o significado de Jerusalém é ensino de paz, ou seja, o único ensino que traz a paz é conhecer a verdade de Cristo, que está lá em João 8, 32. Vou trazer mais uma nota aqui que você pode falar também, porque a verdade, alguém pode dizer, né, mas a verdade, irmão, se a gente chegar com a verdade na Bíblia, será que a gente não afasta as pessoas? Será que a gente não tem que chegar mais de fininho e tal? Aí você pode ter um exemplo da mulher samaritana, né?
porque o Senhor Jesus confrontou ela diretamente. Jesus disse para ela: olha, tu tens 5 maridos e o que tu tens agora não é teu marido. Ou seja, falou uma verdade na cara dela, mas isso não impediu que ela virasse uma missionária, não impediu que ela adorasse ao Senhor. Ela reconheceu a divindade de Cristo, tanto é que depois de Cristo foi lá na cidade dos samaritanos e permaneceu 2 dias com eles. Então, a verdade, ela não impediu, né? Essa passagem da samaritana está em João 4, versículo 5. A samaritana não foi impedida pela verdade, né? Pelo contrário, ela foi transformada pela verdade. Aqui quando em João 7, né, vai falar do tempo, né? Do tempo que ainda não havia chegado. Esse tempo aqui é o Kairos, aparece 81 vezes no Novo Testamento e significa em tempo oportuno. A verdade sobre a festa dos tabernáculos, né? Eu vou colocar aí na tela o comentário do Champlin. Acontecia mais ou menos em setembro e outubro da nossa época, né? Eram 7 dias e tinha o último dia, que era o 8º. O último dia era o dia mais especial. E eles faziam tendas, né, no terraço de suas casas, ou nas ruas, ou nas praças, para comemorar esse dia, né? Lembrando lá da época que eles saíram do Egito, que eles foram peregrinos no deserto. Quando você estiver lendo o tópico 3, Vivendo em Verdade, que fala que o Espírito se faz presente entre nós até os dias de hoje, por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Você pode entrar com a comprovação do Espírito Santo em João 14,16 e a partir de Jesus, Mateus 28:20. Para você estar fazendo uma concordância aí, né, entre esse final aqui deste tópico. Em João aqui vai estar testando com o Espírito Santo para ficar com nós para sempre, né? E Mateus vai testar que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Aí, para comprovar que a gente tem que viver essa verdade, está lá em 2 Coríntios 5, 6 e 7, que diz assim: ora, quem para isso mesmo preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é um penhor, é uma garantia de uma vida após morte, porque andamos por fé e não por vista. Em relação aqui à mulher adúltera, né? O que a gente pode falar e observar que pela tradição, quem tinha que jogar a primeira pedra era o homem, tá? Era o esposo dela, tá? Não sei se foi necessariamente o caso ali, tá? Mas isso a gente vê em muitos livros de estudo. Se o marido não lançou, provavelmente ele também tinha pecado. Então, ao ver a multidão que o marido não jogou e largou a pedra e foi embora, os outros deveriam fazer o mesmo, tá? Então, isso aqui é uma das explicações aqui referente à mulher adúltera. Aqui nós temos uma observação, no tópico 3 já, tá? Então, portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. Então, a gente vai ter o gadareno lá, né? A gente pode juntar essa palavra aqui lá com o gadareno, Marcos 5 e 4. Que onde fala que o gadareno estava preso por correntes, mas nem as correntes conseguiam libertar, tamanha força que a legião tinha sobre ele, né? Então, porque quando a gente está em Cristo, né, a gente rompe as correntes, né? Por mais que o gadareno rompesse as correntes, mas o bracelete provavelmente da corrente ficava agarrado no braço dele. Então, a única forma da gente romper essas correntes da escravidão é conhecendo, sentindo a palavra, né? Aqui no tópico 3, né, verdadeiramente livres, a gente pode encaixar com o ensino da Didaquê, que é aquele livro do 1º século, conhecido como Ensino dos Apóstolos, tem umas 2 páginas, mais ou menos, que resume um pouco dos evangelhos. Ou seja, a Didaquê defende os 2 caminhos, né? Ou nós temos o caminho para vida, eu vou colocar aí um link aí da Didaquê também, nós temos o caminho mau e o caminho bom, né? Então, quando a gente é livre, ou a gente escolhe o caminho da verdadeira liberdade, ou a gente escolhe o caminho do aprisionamento, das algemas, igual o gadareno, né? Aqui na conclusão a gente pode dar o testemunho do pai da igreja chamado Policarpo de Esmirna. Ele era o bispo de Esmirna, né? Lá no ano 115 depois de Cristo. Eu vou colocar aí na tela o testemunho dele, tá? Uma palavra dele referente à verdade, referente à liberdade, tá? E também você pode estar vendo no meu canal aqui o testemunho do Elianai Cabral, foi o último shorts que eu coloquei, a qual ele conta um testemunho que ele foi numa cidade fazer missão e ele acabou chegando numa casa de prostituição e lá a obra foi feita e naquele local ele falou da verdade, né? E as meninas que estavam lá sentiram a verdade de Cristo e aceitaram a Cristo. E inclusive a dona da casa, né, transformou aquele lugar em um local de oração. Então essa foi a nossa aula, tá? Espero que foi uma aula mais técnica para que você incorpore aí na sua aula e você coloque o que achar melhor para você estar incorporando a sua aula de EBD. Eu não vou explicar o próprio tópico, porque a revistinha por si só ela se explica, tá? Então você lê o conteúdo, vai agregando essas informações que a gente falou aqui e com certeza as pessoas vão ser edificadas, vão sair, graças a Deus, pelo ensinamento dado. Então valeu pessoal, até a próxima, Deus abençoe.